A Rádio Missões IPCB apresenta o programa Aconselhamento e Fé. Apresentação, Reverendo Ronaldo Mendes. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Está começando o seu programa Aconselhamento e Fé. Muito prazer, sou Ronaldo Mendes, estou com você até às 9h30. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Conservadora do Jardim Nova Itália, aqui em Limeira, em São Paulo. Muito bem, estamos juntos e hoje o tema é um tema polêmico. Vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis. E aí, você tem algum problema com pessoas difíceis? Você entende, sabe o que é ser uma pessoa difícil? Qual que é a visão bíblica de uma pessoa difícil? O que a Bíblia nos diz sobre pessoas que são aquelas pessoas difíceis de conviver? O que nós podemos aprender sobre esse assunto? Então, eu quero a sua participação comigo aí no 011 5198 9767, 011 5198 9767. Participa da nossa programação, deixando aí a sua mensagem de voz, seu texto de voz e também aí a sua participação, né, no que você acha do tema de hoje, né? Participa, deixa sua mensagem da igreja que você está falando, de onde você está falando. Vamos começar bem a nossa programação de hoje, ouvindo aí uma música muito bonita com o grupo Vineard, Grande Deus. Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta. O que há em mim?
Estamos ao vivo. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Agora você também pode participar da nossa programação através das nossas redes sociais. Mande sua mensagem via Facebook ou Instagram, @missões_IPCB. Muito bem, estamos de volta. Nós começamos o nosso programa hoje falando do nosso tema, né? Hoje nós vamos falar sobre como lidar com pessoas difíceis. Você pode nos acompanhar também no Instagram, meu Instagram, que é ronaldop.mendes, @ronaldop.mendes. Estamos aqui ao vivo no Instagram, já tem gente participando ali conosco. O David, pastor David, está ali com a gente ali, né? Tá participando conosco. A Silvinha tá aqui com a gente também. A Dalva acabou de entrar agora também no Instagram. Tem outros irmãos aqui também que tá participando aqui conosco. A Maria Josi também tá aqui com a gente. Você pode também me ver aqui na programação, participar também da nossa programação via Instagram, tá? Muito bem, você também pode mandar aí sua mensagem do texto ou mensagem de voz pelo nosso WhatsApp, que é aí o 011 5198 9767. Pastor, mas que assunto é esse? Vamos falar sobre pessoas difíceis? Como a gente pode entender isso? Muito bem. O que a gente pode compreender sobre questões de pessoas difíceis? Olha, todo mundo já teve ou conhece alguém, pessoas que é difícil de você ficar perto, pessoas que às vezes é complicada ali, né? E o que a gente deve fazer com essas pessoas? O primeiro ponto que a gente imagina, a gente pensa assim, tem que me afastar dessas pessoas. Eu falo isso não por todo o pensamento da psicologia, não é isso. Eu tenho vários amigos psicólogos que têm uma mentalidade diferente, pensa diferente. Mas existem algumas linhas da psicologia que entendem que essas pessoas que são difíceis, pessoas complicadas, briguentas, pessoas marrentas, pessoas são consideradas como pessoas tóxicas, essas pessoas têm que se afastar dessas pessoas e não ter contato com elas para você viver bem. Para você viver uma vida tranquila. Só que esse pensamento, de fato, é correto segundo o que nós entendemos nas Escrituras Sagradas? É certo eu me afastar de pessoas que eu acredito que elas são pessoas difíceis? E se eu pensar dessa forma, eu não estou sendo uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa que está julgando, uma pessoa que não está colocando o amor em prática. Então, o programa de hoje, querido ouvinte, é para você refletir, para você entender que muitas vezes a gente julga que o outro é difícil e, na verdade, nós estamos sendo difíceis por não tolerar a pessoa. Então, a nossa reflexão de hoje é sobre isso. Então, a gente pensa, vai falar de pessoas difíceis, como lidar com elas? Sim, o tema é esse. Mas a gente vai ter que entender que, primeiramente, a primeira pessoa difícil que você vai lidar é contigo mesmo, é com você mesmo. Então, hoje o assunto de hoje é sobre esse tema, né? Então, a pessoa difícil pode estar na sua família, um amigo, ou é uma pessoa à sua volta, né? Uma pessoa ali na empresa, aquele chefe intransigente, aquele chefe linha dura, né? Aquela pessoa, aquele vizinho chato, aquele vizinho que joga lixo no seu quintal, aquele vizinho que não limpa o quintal dele e fica aquele cheiro horrível de estrume de cachorro do outro lado, e você não consegue lidar com o vizinho chato. E aí? Como é que a gente tem que fazer? Chamar a polícia, ignorar e fazer brigar? Qual que é a nossa função? Então, muita gente pensa que a gente tem que pegar pessoas difíceis e colocar, entregar a Satanás. É isso? De fato, é isso que a gente tem que fazer? É o que nós vamos falar hoje, né? Então, eu quero a sua participação. Nosso telefone está aí aberto para você. Nosso WhatsApp, tá? Participa conosco aí. A Dalva já mandou um bom dia dela aqui, né, Dalva? Dalva, minha querida irmã Dalva, lá de Goiânia, mandou um abraço aqui pra gente, pastor Ronaldo. Que alegria ver você. Um abraço, uma alegria também muito grande ver você, viu, meu irmão? Forte abraço. A Júlia, a minha menina tá aqui, a Júlia. Ô, Júlia. A Júlia tá ali, entrou ali também, tá ali assistindo. Ô, Ju. Muito bem. Pastor, é possível ter
amizade com pessoas difíceis, eu tenho que abandonar essas pessoas, eu tenho que entregar a Satanás, o que eu faço com pessoas difíceis? Né? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que existem algumas características importantes das pessoas difíceis. Então, a pessoa difícil, ela não é porque ela tem uma característica Y. Todas as pessoas difíceis, elas vão agir de um jeito só. Não, não é isso. Pessoas difíceis têm algumas características interessantes. Primeiro, veja só. Se você possui algumas dessas características, você já é uma pessoa difícil. E aí tá. Primeiro, você é teimoso. Você acha que você mesmo errado, você não muda de ideia? Mesmo errado, você é aquela pessoa firme, não muda, você não quer mudar. Então, se você é uma pessoa difícil. Você dramatiza situações. E coloca, sabe, só você sofre, só eu sou tadinho, só eu sou coitado. E ninguém mais sofre como eu, você é uma pessoa difícil. Você é arrogante, você acha que você é o melhor, o que você faz é melhor. Então você é uma pessoa difícil. Você conduz inconvenientemente as coisas, você age, você é rude. Você age sem pensar, você não controla o seu temperamento. Você é grosseiro, egoísta, você é inflexível. Sabe aquela pessoa que nunca admite que está errada, nunca muda de posição porque meus pais eram assim, eu sou desse jeito, eu nunca vou mudar. Então, se você pensa desse jeito, você é uma pessoa difícil. E aí você acha também que você queixa frequentemente ali de coisas simples. Né? Você põe todo o texto de coisas tão simples. Às vezes uma coisa tão pequena, você faz sabe, uma tempestade no copo d'água. De fato, se você pensa dessa forma, de fato, meu irmão, você é difícil. Por mais que você julgue o outro como sendo difícil, você já é difícil. Se você não tem paciência com pessoas difíceis, você já é difícil. É assim. E nós vamos ver que na Bíblia é o oposto do que nós falamos aqui da visão, muitas das visões da psicologia, não todas, como eu falei, mas existe muitas linhas da psicologia que você tem que abandonar fulano, deixar de lado, porque são pessoas tóxicas, mas você vai perceber que a Bíblia não diz isso. Tá? A Bíblia não diz isso, a Bíblia fala diferente. A Bíblia nos mostra diferente, o outro lado da questão, que nós precisamos ter como cristãos. Como lidar com pessoas difíceis. Você vai entender que não é por aí. Não é você colocar a pessoa, crucificar a pessoa, condenar a pessoa. Ao fazer isso, você é difícil. Então nós temos que entender, de fato, o que de fato realmente lidar com pessoas difíceis. Então, pessimismo. Você é pessimista? Você tem capacidade de deixar todo mundo no ambiente, quando você está triste, deixar todo mundo no ambiente para baixo? Se você faz isso, infelizmente você é uma pessoa complicada. É uma pessoa difícil, né? Mau humor constante. Então, veja, como eu falei no início do nosso programa, a primeira pessoa difícil que você precisa lidar é com você mesmo. É com você mesmo. Porque se você chegar ao nível de você apontar que o outro é difícil e não tolerar a outra pessoa, você já é uma pessoa difícil. Que você julga, você condena, você dá a sentença para aquela pessoa. Então, olha, é óbvio, não estamos saindo aqui dizendo aqui, pastor, você está falando isso, mas não, eu estou falando alguma coisa. Eu entendo que existem pessoas mais complicadas de lidar. Pessoas que você muitas vezes quer abandonar mesmo, eu sei disso. Existem pessoas complicadas que você não quer nem estar perto delas. Mas não quer dizer que eu não tenho os meus problemas, que eu não sou também, em certo ponto, difícil. Então, eu quero dizer que, por mais que a pessoa que é meu amigo ou parte da minha família, é uma pessoa complicada de lidar, que é difícil mesmo, que ninguém engole, que não dá. Eu tenho que ter compreensão de que eu posso ser também uma pessoa difícil da minha forma de pensar, da minha forma de agir ao me deparar com pessoas assim. Então eu tenho que analisar bem. O único que não julgou, que não pôde de forma alguma, que tinha autoridade para isso e não fez, foi Cristo julgar e condenar a pessoa dessa forma. Ele salvava, ele dizia, vá, a tua fé te salvou. Então Jesus não fez isso e nós também não devemos fazer. Dar a sentença para quem tem problemas assim. Imagina se Jesus fosse tirar do seu grupo pessoas difíceis. Já imaginou isso, irmãos? Se Jesus estivesse entre os 12, Jesus tirasse
Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses discípulos aqui, que eles são muito difíceis. Pedro, vaza, né? Vai embora. Tomé, você mesmo aí, o seu incrédulo, vai embora, né? Judas, seu traidor, vaza. Seria isso. Seria essa a resposta de Jesus, se fosse olhar com os nossos olhos, da forma como nós julgamos as pessoas. Dizer, são difíceis, não temos que aturar. Nós temos que ter sabedoria de Deus. Veja, irmãos, que nós entendemos assim, como eu falei, não temos que tampar, cobrir essas coisas. É realidade. Existem pessoas mais complicadas do que as outras mesmo. Mas isso não me dá o direito de achar que eu sou melhor que elas. E esse é o nosso ponto aqui. Analisar. Eu tenho que analisar como lidar com pessoas difíceis. E a pessoa mais difícil que você tem que lidar é com você mesmo. Tá? Então, a gente tem que compreender essa questão para a gente poder viver melhor, viver bem na sociedade. Para não estressar com o outro, você precisa olhar a si mesmo, né? Mas como viver com pessoas difíceis, pastor? Como a gente pode viver com elas ali? Você primeiro faça uma análise, como eu falei, você tem que fazer uma análise de você mesmo e ver se de fato o seu coração realmente está íntegro diante do Senhor, para que você, de forma... aprenda a lidar com seus pecados, para que você vá lidar com o pecado do outro. Porque às vezes você está cheio de ira e você não vai ter paciência com pessoas realmente difíceis. Então você precisa analisar você mesmo. Então, por mais que nós estejamos certos e pessoas estão atrapalhando o nosso convívio, a nossa família, a igreja, a empresa onde eu estou, a forma daquela pessoa agir não justifica eu agir da mesma forma ou agir de uma forma anticristã. Eu preciso entender o que Deus tem para mim como pessoa, como cristão, para lidar com aquele problema. E como eu volto a falar no que eu disse no início, não posso me afastar achando que eu sou melhor que essa pessoa, tá? E essa questão aqui. O que não deve ser feito, isso é a questão aqui. O que não deve ser feito, né? Aliás, algo que você precisa, assim, existe uma questão que você tem que se afastar de pessoas complicadas, mais difíceis, temperamentos mais explosivos, por exemplo, ou pessoas que às vezes estão machucadas demais e elas não têm palavras de sabedoria. O que você tem que fazer, o afastamento, não é um afastamento de distanciar essa pessoa, de isolá-la, não, mas é de conversas, se você não está bem emocionalmente. Então, porque vai dar briga. Então, se você precisa melhorar o seu estado emocional para que você possa conversar com certas pessoas, com pessoas difíceis. Por exemplo, vamos imaginar, você é uma pessoa que vive o dia todo trabalhando numa empresa estressante, cheia de estresse. Aí você chega na igreja, por exemplo, tem um irmãozinho difícil lá, complicadinho, aquele que só dá sempre problema. E aí você vai conversar com esse irmão estressado? Não. Nesse sentido, afasta desse irmão até que você se cure do seu estresse, para você poder falar com o seu irmão. Porque se você for expressar que você está fazendo a coisa, você vai acabar colocando o seu estresse ali. E aí vai virar briga. Esse é o problema. Então, nesse sentido, você tem que se afastar sim, mas para que você seja curado, para que depois você possa ajudar o outro. Tá? Não abandonar fulanos difíceis. A gente não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Então, o que você não pode fazer, nunca perca a paciência, tá? Nunca perca a sua paciência. Tenha paciência no dia a dia de lidar, exercite a paciência, sabe? Busque de Deus você ter mais paciência. Deus vai conceder isso, Deus vai te dar isso, né? Não ceda provocações, tá? Não ceda as provocações. Às vezes a pessoa quer brigar e você está ali, né? Eu vou brigar também, então quer brigar também. Será que é por aí? Né? Não é por aí. Então a gente tem que resolver tudo de forma como Cristo resolveu, como Cristo resolveria, aliás, e como nós podemos resolver como sendo cristãos. Esse é o ponto aqui, tá bom? Vamos ver aqui a nossa participação. Você pode deixar aí, como eu falei, a sua opinião no nosso WhatsApp da Rádio Missões, aqui da Rádio Missões do PCB. Sua participação também aqui no nosso Instagram, está aqui conosco. A nossa querida irmã Silvinha falando que tem um imprevisto, precisa sair. Bom dia, querida, obrigado pela sua participação aqui conosco, tá? Nós vamos ouvir uma música. Gente, está chegando uma música muito bonita.
Carvalho de Justiça, do Josué Rodrigues. Essa é bem antiga, né? E boa. Vamos ouvir. Não sai daí, daqui a pouco eu estou de volta. IPCB News.
Informação com credibilidade. Muito bem, meus irmãos, eu tenho trazido para vocês aqui uma notícia do mundo quanto à questão das igrejas perseguidas. Cristãos podem pegar prisão perpétua na Índia. Muito bem. O estado indiano de Uttar Pradesh adicionou a prisão perpétua como pena máxima para as pessoas que violarem a lei anticonversão. A lei pune aqueles que usam forças, casamento, coerção e indução financeira a qualquer outro meio de forçar uma pessoa a se converter a uma determinada religião. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Estadual em 30 de julho. O maior estado da Índia adotou pela primeira vez uma lei anticonversão em 2021 para proibir que homens muçulmanos atraiam garotas hindus para casamentos e conversão ao Islã. Na realidade, os cristãos são assim falsamente acusados de forçar a conversão em troca de dinheiro. Apesar das multidões de extremistas hindus usarem a violência para forçar os seguidores de Jesus a deixarem a fé e se renderem ao hinduísmo. As igrejas cristãs estão apreensivas com essa decisão, pois as novas emendas à lei vai então acelerar e intensificar a perseguição da igreja cristã na Índia. Outro agravante é que uma queixa de crime de conversão forçada só poderia ser registrada pela vítima ou parente consanguíneo. Com a aprovação do novo projeto, qualquer pessoa pode ir à polícia e registrar uma queixa, que permite, então, que extremistas hindus acusem qualquer cristão que queiram prejudicar. Além disso, as pessoas que forem presas por violar a nova lei anticonversão serão presas sem a possibilidade de solicitar fiança. Em resposta ao novo regulamento, o Conselho Nacional de Igreja da Índia declarou: nós nos opomos a essa lei na medida em que ela viola as disposições da Constituição indiana. A conversão em si não é uma ofensa, a menos que seja induzida por influência indevida, deturpação ou coerção, que somente vítima pode alegar. Então, queridos, fica aqui o nosso pedido de oração para os nossos irmãos que estão sofrendo ali na Índia perseguição. Que Deus tenha misericórdia. Mais informações você tem ali pelo portal portasabertas.org.br. Você ficou bem informado no IPCB News. Vamos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Sim, verei, sim, verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Sim, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Bem melhor é com Cristo habitar. Sim, eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Sim, virá nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Sim, eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, bem melhor é com Cristo habitar. Sim, eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, bem melhor é com Cristo habitar.
Jerusalém, Nova Jerusalém. Você está ouvindo a Rádio Missões IPCB. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We need never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Heavy laden, cumbered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. You will find a solace there. Yes, in His arms He'll take and shield you. Take it to the Lord in prayer. Estamos apresentando o programa Aconselhamento. Estamos ao vivo. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Muito bem, estamos de volta. Nós ouvimos músicas lindas aí, né? Pessoal, olha só. Quero fazer aqui para você, deixar aqui um recadinho especial para você que está participando conosco aqui, tanto no Instagram como aqui também no nosso WhatsApp da Rádio Missões IPCB, que você já sabe, 011 5198 9767. Quero mandar um abraço para a Railda Lima, que está sempre conosco aqui, aquela nossa ouvinte fiel também, né? Forte abraço para você, minha querida irmã. Muito obrigado pelas palavras de carinho aí, Railda Lima. Um forte abraço para você. Bom dia. A Sandra Maia também está sempre conosco aqui, deixando a sua mensagem. Paulo Galdino, meu querido irmão lá também de Pinhais, que está sempre conosco. Um forte abraço para você, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Também a tia Nilde está sempre conosco aqui também. Muito obrigado pela participação de vocês. Também aqui no nosso Instagram da rádio, aqui do meu Instagram, né?
P. Mendes, temos aqui a Kelly, que está aqui com a gente, participando. Silvinha teve que sair, né, Silvinha? João Vicente está aqui com a gente também, lá do Paraná, está aqui com a gente também. Né, os irmãos já mencionei antes, mas Deus abençoe, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando que hoje o nosso assunto é esse tema, né? Como lidar aí com pessoas difíceis. E aí, o que a gente pode entender do que é uma pessoa difícil, né? Bom, nós falamos que como nós podemos conviver com pessoas difíceis, como a gente pode conviver com pessoas difíceis. Lembrando que nós temos que fazer uma análise, tá? Primeiramente, você faz uma análise de você mesmo. Será que você não é uma pessoa difícil? Então, a gente tem que analisar se realmente a gente tem vamos dizer, a autoridade de julgar, de condenar alguém difícil, sendo que se você também é uma pessoa difícil. Talvez aos seus olhos você não é uma pessoa difícil. Para os seus olhos você é uma pessoa 100%. Né? Você é o exemplo. Mas para outro você pode ser uma pessoa difícil. Porque você pode ter alguma característica que você não percebe, que você está afastando pessoas. Então, quando você não atrai pessoas para você, você afasta pessoas, você já é uma pessoa difícil. Por mais que você tenha boa intenção, por mais que você seja uma pessoa querida, etc. Mas se no seu convívio pessoal você afasta pessoas de você, né, é hora de você analisar de fato se você também não é difícil. Então, por isso que eu falei para você fazer uma análise. Nós não temos nenhuma condição de julgar pessoas complicadas. É claro que, como eu falei, existem pessoas realmente difíceis que estão dando trabalho, problemas, tanto na empresa, no lar, na família, né, na igreja. Mas a gente não pode, de forma alguma, achar que essas pessoas te dão o direito de você crucificá-las, de você apontar os seus defeitos, de você abandoná-las, entregá-las a Satanás e assim por diante, né? Não, o que a gente precisa entender é que eu também posso ser uma pessoa difícil e também tenho os meus pecados, e por meus pecados pessoas não vão me tolerar. Então a gente tem pecado. Se você tem pecado, se você vive a vida se você tem pecado na sua vida, você já tem um potencial de ser difícil, né? Se você conviver ali sem mudança, tá? Então a gente falou o que você não deve fazer, tá? Você não deve fazer é ceder às provocações, como nós falamos aí no início. Você não pode ceder às provocações. Não entra na briga, tá? Geralmente pessoas complicadas, elas querem atenção e ela faz de tudo para isso. E muitas vezes até mesmo brigar. Então você não pode cair na lábia dela e entrar na briga. Se você entrar na briga, aí já era, né? Aí tá feita a bagunça. Então não ceda às provocações, ignora as coisas. Falou aqui alguma coisa difícil para você, alguma coisa ruim para você, que vai te ofender. Peça a Deus direção para que você possa lidar com isso. Mas não, de forma alguma, vai entrar na briga. Naquela história, assim, eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair dela. Então, essa conversa aí não é conversa de crente, tá? Em primeiro lugar, não tem isso, não. Crente não tem isso. Nós não damos boi nenhum para briga e nem queremos entrar em briga. Nós queremos paz e a paz de Cristo que reina tanto em nossos corações como no nosso meio, em nossa família, em nosso lar e nossa igreja. Que assim tem que ser, tá? Então, nunca, jamais inicie um conflito com pessoas difíceis, né? Nunca, jamais. Tenha domínio próprio. Aqui é a importância de você ler lá, Gálatas 5. O fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. Domina seu sentimento de querer falar a verdade, né? Tem pessoas que falam assim, eu falo a verdade, eu sou assim mesmo. Isso é ignorância, viu, gente? Isso aí é a forma de ser grosseiro, sem sabedoria. Pessoas sábias falam a verdade com sabedoria, não explode de qualquer forma. Então, isso para mim não é justificativa. Você não está dizendo que isso não é vantagem nenhuma. Eu sou assim mesmo, eu sou assim. Eu falo do jeito que vem na boca, eu falo. Tá? Você está errado, completamente errado. Então, você é uma pessoa difícil se você pensa dessa forma. Então, assim, se importar demasiadamente com aquilo que as outras pessoas falam. Dá muita moral para essas coisas. E às vezes o inimigo quer isso, né? Quer que você fique dando bola, ouvindo, dando moral para aquilo que não tem edificação, que não vai ajudar em nada, vai só atrapalhar você, sua igreja, vai atrapalhar sua vida. Então não dê moral para essas coisas, não dê ouvidos para essas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente não cair na lábia daquele que quer às vezes tirar a gente do sério. Então tomar cuidado com isso, tá? Às vezes assim, a gente tem que entender assim,
a mesma pessoa difícil, elas também têm conflitos internos. E, na verdade, talvez essa forma de expressar, que a pessoa não está sabendo como expressar, seja um grito de socorro. Talvez aquela pessoa, ela quer ser notada porque ela precisa de ajuda. E, irmãos, eu já acompanhei, você que está nos ouvindo agora, eu já acompanhei pessoas assim, que isso já há alguns anos, eu acompanhei pessoas assim, de pessoas que tinham problemas e ela não sabia como expressar, ela queria ser notada, ela não sabia o que sentir, ela está perdida nas emoções. Então tem pessoas que têm conflitos internos e elas não conseguem de outra forma expressar essa dor. E elas demonstram uma pessoa desagradável, ela é chata. E por quê? Porque ela quer, é um grito de socorro para ela. Então, quando você vê uma pessoa que está passando por problemas, está demonstrando, você tem que procurar ajudar aquela pessoa. Porque ela está gritando por socorro. Talvez não com as palavras que você espera que ela fale. Mas ela está dizendo, olha, eu estou com problema. Eu estou sofrendo aqui. Então, muitas vezes é assim. Então, a gente tem que aprender a ter um olhar de Cristo para as pessoas. Olhar de misericórdia e não de condenação. Então, às vezes a gente tem essa ideia de que sempre o outro é pior que eu, né? Sempre o outro é pior que a gente. O outro é difícil demais. O outro é problemático. Talvez o seu problema seja até pior do que o dele. A questão é que ele coloca para fora. E, claro, coloca de forma equivocada, errada, explode às vezes, ou às vezes é uma pessoa chata, sabe, de outras formas, mas ela tem, isso é uma explosão, é um grito de socorro, como eu falei agora. Então é preciso que a gente também tenha esse olhar cristão diante dessas coisas, tá? Para que a gente não se torne aí uma pessoa totalmente sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, e agimos assim de forma fria, e somos aqui os juízes. Deus não nos constituiu como juízes. Deus não nos constituiu como advogados. Deus não nos constituiu jamais como pessoas que condenam outras. Pelo contrário, né? A gente não vai encontrar nenhum texto no Novo Testamento, muito menos no Antigo, que Deus fale para você que você tem que odiar aquele que está ali à sua volta, né? O seu irmão ali. Não é bem isso, tá? Muito bem. Então, impor de forma demasiadamente, você tem que tomar cuidado com isso, né? Não demorar, quando as pessoas nunca se imponham, nunca coloque coisas. E quando alguém falar muita coisa de você, não dê muita moral, não esquenta muito com isso. Procure fazer o que é justo, procure fazer o que é certo, procure andar retamente com o Senhor teu Deus. Né? Esse é o ponto aqui, tá? Nunca em sua vida, nesse mundo, guarde rancor. Nunca guarde rancor de pessoas difíceis. Por quê? Porque você vai entender que o único prejudicado com tudo isso é você. O único que vai ter problema com guardar rancor é você. Porque você vai trazer problemas ali na sua vida que depois, né, isso não vai vamos dizer assim, vai ter raízes. Né? Vai ter problemas e vai seguir em frente, vai piorando cada vez mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os sentimentos que a gente tem muitas vezes de guardar aquele rancorzinho, raiva, ira, de vingança. Toma cuidado com isso, tá, pessoal? Não permita jamais que o seu coração seja enganado e você guarda ali mágoa e rancor no seu coração. Nós falamos aqui em outros programas, né, que como é destrutivo no nosso coração aquela mágoa, aquela dor ali, né, aquele sentimento ali que de fato traz problemas seríssimos para a sua vida emocional e espiritual principalmente, né? Certo? Então, não guarde rancor. Tá, pastor, eu entendi. Então, eu não posso guardar rancor, eu não posso querer revidar essa questão, eu não posso querer, vamos dizer assim, buscar com minhas próprias forças resolver o problema. Não posso. Mas eu posso. O que eu posso fazer? O que você deve fazer é você tem que entender, irmãos, que por mais que as pessoas sejam complicadas, sejam difíceis, nós precisamos tratar essas pessoas com respeito. Mas respeitar a pessoa que me desrespeita. Nosso respeitar o próximo não depende se ele vai me respeitar. Nós temos que respeitar o ser humano, criado à imagem de Deus. Criado por Deus, a sua imagem, reflete a imagem. Embora
aquele amiguinho, aquele irmãozinho, aquela pessoa que você conhece e é uma pessoa difícil de lidar, ela ainda tem a imagem de Deus nela. Porque a imagem do Senhor está ali, ela encarrega ainda a imagem de Deus. Por mais que esteja ali distorcida por causa do pecado, todos nós somos assim. Nós carregamos a imagem de Deus em nós mesmo distorcida por causa do pecado. Então, você ame, você respeite o ser humano. Então, isso é o ponto. Então, não vai revidar isso, não vai agir da mesma forma, não vai ignorar como se fosse a escória do mundo. Não, nós temos que respeitar as pessoas. E isso é um ponto fundamental da nossa fé cristã também, né? Não fique na defensiva. É um grande problema, né? A gente quer ficar sempre na defensiva ali. Eu tô certo, você está errado, você não faz isso, você não. Nós estamos sempre na defensiva, sempre queremos ter razão e nós sempre queremos. Não vou me contaminar com essa pessoa. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de sentimento. Não, você precisa focar no que deve ser feito. Focar, colocar seu coração e seus olhos naquilo que deve ser feito quando você encontra com problemas assim. Mas o que deve ser feito? Responda para você. O que você tem que fazer como crente? O que Jesus disse para você fazer como cristão? Existe algum mandamento de Jesus que ele fale para você abandonar aquele difícil? Existe algum mandamento em que Jesus disse assim, olha, pessoas assim você manda embora, entrega por Satanás, né? Paulo falou isso. Mas Paulo tem seu contexto. O apóstolo Paulo teve seu contexto, né? Quem sou eu? Quem é você para se comparar a Paulo? O contexto dele é outro contexto. Jesus nos ensinou, de fato, a amar as pessoas. É óbvio que quando tem pessoas muito complicadas que vai atrapalhar o reino, o próprio Cristo é quem vai agir. Então não somos nós que vamos fazer justiça, porque a nossa ira não vai produzir a justiça de Deus. Então nós temos que compreender essas verdades. Então nós temos que entender, focar no que nós devemos fazer como cristão. Leia o Sermão do Monte. Leia ali as bem-aventuranças. Perceba que de fato é um perfil de um cristão. Então isso é importante você refletir também. Seja assertivo, ou seja, tenha a capacidade de expressar suas opiniões. Coloque as coisas de forma clara. Coloque limites para as coisas. Diga para a pessoa difícil, olha, aqui é limite. Vamos respeitar o meu limite. Então, vamos viver nesse espaço, né? Vamos respeitar, coloque limite. A pessoa não pode falar, é normal a pessoa chegar e falar coisas para você, infelizmente, né? Por causa do pecado. Você não vai deixar com que ela abuse, não é? Como eu falo aqui para você, não tô dizendo que nós temos que ser aquela pessoa que fica passando a mão na cabeça de pessoas complicadas, né? Não, Deus mandou eu fazer. Não é assim. Não é isso. Você tem que colocar limite também. Porque as pessoas complicadas, elas vão querer, não só no seu trabalho, mas vai querer envolver na sua vida pessoal. Então você tem que colocar limite, mas não abandoná-la, amar essa pessoa. Mas ter aquele espaço. Olha, o seu espaço é esse, respeita meu espaço, que eu te respeito. E aí você vai entender, vai conviver melhor. Não permita que essas pessoas acabem trazendo problema sério para sua família, até conjugal. Então toma cuidado. Cuidado, a Bíblia fala, cuidado com quem fala demais, quem é fofoqueiro, cuidado com aquele o insensato, pessoas malvadas, maldosas. Toma cuidado. É tomar cuidado, não mandar para o inferno. Então a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas. Esse é o afastamento que eu digo que nós temos que fazer. Não como dizem, como eu falei no início, de você isolar completamente essas pessoas, porque isso não é bíblico, mas você precisa entender que você tem que colocar limites. Você tem que colocar limites, tá ok? Muito bem, você vai participando com a gente aí. Gente, vai deixando sua opinião também, se vocês quiserem aí. Concordando ou não comigo, vai deixando aí a sua opinião, que é muito importante para nós, tá? Muito importante mesmo aí. Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir aí Firme nas Promessas. Não sai daí, daqui a pouco ele está de volta. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos
nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Agora você também pode participar da nossa programação através das nossas redes sociais. Mande sua mensagem via Facebook ou Instagram, @missões_IPCB.
Reverendo Ronaldo Mendes apresenta o programa Aconselhamento e Fé. Estamos ao vivo. Adicione nosso número de WhatsApp e participe da nossa programação. DDD 11 5198 9767. 5198 9767. Participe enviando mensagem de texto ou de voz. Muito bem, estamos de volta. Muito bem. Pessoal, olha, tem aqui uma boa participação hoje. Hoje os irmãos queridos estão ali participando da nossa programação. A Iô, da terceira IPC de São Paulo. Olha, muito obrigado, Iô, pela sua participação. Muito obrigado pelo carinho, viu? Ela disse que os conselhos têm ajudado muito ela. Muito obrigado. Isso é muito bom, né? É muito bom esse, como dizem, esse feedback, né, dos nossos ouvintes. Saber que os nossos conselhos têm ajudado pessoas. E esse é o nosso objetivo aqui. Aliás, meus irmãos, nós estamos, minha esposa e eu, nós estamos iniciando um projeto de aconselhamento, que também pode ser tanto presencial aqui, para quem está perto de nós, mas também online, se você tiver algum problema, quiser algum conselho, alguma coisa. Nós abrimos lá no Instagram, que tem o nome da nossa programação aqui na rádio, que é @aconselhamento e fé, tanto no Instagram como no TikTok. Você pode entrar lá no TikTok, no Instagram, @aconselhamento e fé, que nós abrimos agora o nosso perfil ali. O que é o nosso objetivo? Minha esposa e eu, nós vamos trabalhar sobre temas que você pode, que você precisa ouvir, que nós precisamos ouvir. Então, entra lá no Instagram, divulga nosso Instagram e nosso TikTok lá, tá? @aconselhamento e fé, tudo juntinho ali, aconselhamento e fé, tanto no Instagram como também no TikTok. Deixa ali segue nosso perfil ali, deixa o seu comentário ali, e sempre nós vamos colocar vídeos, nós vamos publicar mensagens. Futuramente nós vamos fazer as nossas transmissões ao vivo lá no Instagram, nesse novo Instagram, tá? Então divulga pra gente aí, compartilha esse novo perfil, que é o ministério que minha esposa e eu, nós estamos querendo desenvolver, sendo essa a vontade do Senhor. O objetivo de quê? De ajudar pessoas que estão passando por dificuldades, tanto emocionais, conjugais. Nós nos colocamos diante de Deus, nas mãos de Deus, para que Deus nos use, para que possa ajudar outras pessoas, tá? Se você quiser nos seguir, @aconselhamento e fé, tanto no Instagram como no TikTok, tá ok? Tá certo? Deixei o recado para você. Um forte abraço também para nos ouvindo aqui, nos vendo aqui também no nosso Instagram. Tá aqui conosco a Simone, né? Cristina aqui com a gente. O Eliel Couto acabou de entrar aqui conosco, meu irmão aí também tá aqui com a gente, a nossa participação aqui no Instagram, que no nosso WhatsApp, como eu falei, da Iô, da terceira IPC, temos aqui Adão, nosso querido irmão, que é daqui da IPC do Caieira, aqui de Limeira, do reverendo Márcio William, né? O vereador Márcio William, né? Tá aqui também participando da nossa programação. A Andréa Alexandrina, ela sempre está participando conosco, ela é de Florianópolis, está sempre participando conosco aqui também. Um forte abraço, minha irmã, muito obrigado pelo carinho que você tem pela programação e em particular pela programação, pelo programa Aconselhamento e Fé. Fico muito feliz com a sua participação e a participação de todos os irmãos. Vocês nos alegram muito, isso nos incentiva a fazer melhor ainda o programa a cada semana. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E divulguem a nossa programação para que a gente tenha essa participação gostosa e poder trazer temas importantes para as nossas famílias. E hoje, como nós estamos falando sobre aí a questão de como lidar com com as pessoas, melhor dizendo, com as pessoas difíceis. E como eu disse para você, nós podemos ser uma pessoa difícil. Então, por isso que a gente não pode jamais querer crucificar, condenar os difíceis da igreja. Achar que esse fulano é difícil. Você pode ser uma pessoa difícil. Aos seus olhos, não. Mas aos olhos de Deus e das pessoas à sua volta, você pode ser. E você não percebe. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Deus não nos colocou como juízes. Aliás, eu quero ver agora o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Então, como lidar com as pessoas difíceis segundo a palavra de Deus? E o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 7, diz assim, olha, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece,
não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha o que nós vemos aqui nesse texto, né? Como eu falei, pessoas difíceis são, na verdade, como a gente falou no começo, vocês, né, quem pegou o programa no começo, viu aí, que nós vimos que a psicologia, muitas da psicologia fala, tem que ignorar as pessoas, são pessoas tóxicas, que tem que ser abandonada, deixada para lá. Não estou dizendo todos, né, como eu falei. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que você não tem que se afastar dessas pessoas, nesse sentido, de ignorá-las e falar, morreu para mim, está morta para mim. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você precisa, então, agir com misericórdia. Preste bem atenção, eu estou dizendo pessoas que estão no seu convívio no dia a dia. Porque existem pessoas que, por ser tão difíceis, ela acaba abandonando o convívio da igreja e não quer saber de mais nada. Ela abandona a fé, abandona tudo e vai embora e some. Então, assim, se depender de você, você tem que, claro, ter paz e reconciliar essa pessoa. Mas se a pessoa não quer saber de nada, ela tomou sua decisão em sumir, e ser rebelde, se rebelou, você, mesmo assim, você não tem o direito de você condená-la, você tem que orar e pedir misericórdia, né? Mas, realmente, a gente tem essa questão de achar que pessoas difíceis têm que ser condenadas e crucificadas, porque, né? Mas a gente tem que analisar, de fato, o que a Bíblia nos fala. Mas entenda bem, olha, pessoas difíceis na Bíblia é a chave para o desenvolvimento do nosso caráter. Sabe disso? Pessoas difíceis são a chave para o desenvolvimento do nosso caráter. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Porque nós vemos assim, quando eu preciso praticar a paciência, adivinha quem Deus colocará na minha vida? Alguém nervoso, alguém que não tem paciência. Se eu quero praticar aí, por exemplo, o domínio próprio, ser humilde, o que você acha que Deus vai colocar na minha vida? Pessoas que me vão tirar do sério. Então você tem que entender que Deus, ele usa pessoas difíceis para mudar o meu caráter. Então muitas vezes a gente tem esse papel de juiz, de condenar quem é difícil, achando que nós somos melhores, que não, mas talvez Deus está querendo mudar você, querido. Deus quer mudar você com as pessoas difíceis. Porque nosso caráter é moldado a partir do momento que nós lidamos com problemas dos outros. Você não vai, de forma alguma, resolver. Você não é o Superman para resolver todas as questões. Talvez Deus quer resolver você. Sabe aquela história de você acha que você é o super-homem, você conhece tudo, né? A Supergirl, conhece tudo, sabe tudo, é poderoso na palavra. Talvez a sua arrogância precise ser quebrada por uma pessoa difícil. Talvez o seu achismo de ser juiz, acha que é juiz, que pode condenar, precisa ser quebrado por Deus com pessoas que vão bater de frente com você, pessoas complicadas. A Bíblia nos fala que Deus nos dá pessoas, que Deus coloca pessoas na nossa vida para ser bênçãos. A gente pode ver isso. Veja, irmãos, veja como a Bíblia é. Olha do contexto de Atos dos Apóstolos. Deus colocava pessoas improváveis. Colocou na viagem de Paulo, colocou um Demas com o apóstolo Paulo. Colocou Marcos com Paulo, que depois deu atrito. E lá na frente Paulo fala, olha, chama Marcos. Ele vai entender o propósito. Então muitas vezes a gente precisa compreender que na Bíblia Deus nos ensina sempre a melhorarmos como pessoa. E Deus pode sim usar uma pessoa complicada, difícil aos seus olhos, mas que na verdade é um instrumento de Deus que pode muito bem ser alguém para mudar o seu ponto de vista. Olha, se Deus quer me ensinar paciência, Ele vai colocar do meu lado uma pessoa impaciente. Se Deus quer me ensinar a ser amável, que eu amo o outro, Ele vai colocar uma pessoa difícil de ser amada do meu lado, para eu entender o que de fato é amor. É assim que funciona. Deus, como eu falei, Deus está sempre mudando o nosso caráter. Olha o texto que nós acabamos de ler aqui, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo escreveu essa carta, esse capítulo todo aqui, não para casais apaixonados, não, para uma igreja que tinha pessoas difíceis lá.
Não era uma igreja que só tinha pessoas fáceis. Não era para um casal apaixonado. Não. Paulo escreveu a uma igreja que tinha problema de pessoas, era cheia de pessoas difíceis, que precisavam exercer o amor. E de forma alguma, Paulo coloca aqui que essas pessoas deveriam ser não amadas, deixadas de lado, ignoradas. Não, não é bem isso. Exceto aqueles que tinham abandonado a fé, deixado o cristianismo, né? Apostataram-se da fé, diferente, como eu falei para vocês agora há pouco. Mas a igreja, como igreja, tinha que entender que as dificuldades dela eram para o crescimento da igreja. É para o desenvolver, é para crescer, para desempenhar o papel, o ministério que Deus deixou para ela. Com as dificuldades, né? Veja. E aí a gente tem os pontos importantes aqui. Então o que a gente pode fazer? Como que o texto nos... O que nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, seja paciente, porque isso é a característica do amor. O amor é paciente, versículo 4 aí. Pessoas difíceis, no dia a dia, você vai encontrar a todo momento. Deus, sempre você vai ver pessoas no dia a dia que vai ser uma pedra de tropeço. Ou você mesmo é para você mesmo uma pedra de tropeço. Um cônjuge, às vezes, é difícil de lidar. Então, você tem que ter paciência. Se você não tiver paciência de lidar com as pessoas difíceis, como que vai ser a sua vida? Como seria você no colégio apostólico com Jesus, com tantas pessoas difíceis? Como seria você no ministério da igreja em Atos, onde cada um pensava, olha, Barnabé, Paulo, Pedro, cada um com uma visão ali, deu um pouquinho de atrito, mas seguiu em frente. Como seria a sua visão? Como seria isso? Como é na igreja? Muitas vezes a igreja não cresce, não desempenha o seu ministério, não vai, porque você não tem paciência de lidar com pessoas que, aos seus olhos, são pessoas difíceis. Aí é que tá. E aí? Como se dá? Como a gente faz? Como que a gente vai? Vai parar tudo porque a pessoa é complicada? Vai abandonar, como diz um ramo ali, como eu falei da psicologia? Não, não é isso. São pessoas tóxicas, pastor. Eu não posso me envolver com elas, eu vou me isolar, não quero saber delas, não vou me envolver. É óbvio que existe sim pessoas complicadas. Mas a Bíblia não te dá o direito, não te dá não te manda fazer isso. Pelo contrário, Deus pode usar essas pessoas para mudar o seu caráter muitas vezes, né? Então, seja paciente. Haja também com bondade. Seja bom. Não retribua mal com mal. Como nós vemos lá. Quando alguém bater na sua face, ofereça ao outro lado, né? A ideia, alguns entendem também que pode ser o outro lado da moeda. Se alguém bateu em sua face, ou seja, ofereceu violência, você te agrediu de certa forma, você tem que mostrar o outro lado da questão. Não violência, ou seja, qual que é o oposto de violência? Né? A paz. Então você precisa entender isso. Não retribua o mal com o mal e vença o mal com o bem, conforme Romanos 12, verso de número 21 ali. Não seja invejoso, orgulhoso. É uma das características colocadas aqui. O apóstolo Paulo escreveu também lá, no capítulo 3, versículo 2b, até o versículo 3, né? Que diz assim, porque ainda sois carnais, quanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem? Veja isso, né? Pessoas que vivem dentro da igreja, ainda não têm consciência de que está em pecado. Está vivendo em pecado, não converte o coração, coração duro ali, vivendo a vida... mas aí está sendo a orientação. Porque você tem que tomar cuidado. Porque você, às vezes, o seu orgulho, a sua inveja, a sua forma de agir, pode ser que você também seja uma pessoa difícil. Então, ninguém pode julgar ninguém. A igreja de Corinto tinha um sério problema. Era uma igreja difícil. E por mais que alguns dentro da igreja se julgassem melhor que os outros, de fato tinha isso lá. Mas não era uma igreja complicada. E assim, muitas vezes, assim conosco também. A gente tem que tomar cuidado, para a gente querendo julgar o próximo, julgar o outro, condenar. Mas tem que ser paciente, tem que ser bondoso, né? E aí a gente precisa tomar cuidado com isso. Se você é invejoso, orgulhoso, você já é uma pessoa difícil. Toma cuidado com isso aí. Procure se concentrar na necessidade dos outros. Isso que nós temos que fazer, né?
Não busque os seus próprios interesses. Segundo o versículo, o amor não busca os seus próprios interesses, versículo 5 do capítulo 13. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente quer buscar os nossos interesses nas coisas, né? Isso aqui de fato, a gente está certo. Eu quero. Porque muitas vezes, irmãos, a gente a gente afasta, a gente abandona tais pessoas por causa de que nós estamos buscando os nossos próprios interesses. E aí? Né? E aí? O que fazer? Né? É correto? Não. Deus não diz isso para nós. Não guarde ira ou rancor a uma pessoa difícil. Olha uma frase interessante. Agarrar-se à raiva é como segurar uma brasa com a intenção de jogá-la em uma pessoa. Você é o único que sai queimado, né? Disse um pastor. Veja, que interessante. Quando você segura uma brasa para jogar em outra pessoa, a única pessoa que sai queimada é você. Então não fique guardando rancor. Fique guardando ira no seu coração, porque Beltrano agiu da forma que você disse, não concordo, não quero, não sei, não gosto dele por causa disso, né? Então não é esse o sentimento que nós devemos guardar em nosso coração. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 37, verso 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não adianta você querer ficar com raiva do outro. Não adianta você querer a vingança do outro. Mas eu não gosto, o outro é desse jeito, o outro é assim, ele é assim. E você? Essa forma de agir, esse jeito de agir, já diz que você é difícil. De você não ter paciência com o outro. Você precisa, então, mudar essa forma de pensamento também, tá? Nunca se alegre com a derrota ou erro do outro. Se o outro quer mal, faz a coisa errada, tropeça, nunca fale, bem feito. Eu te disse? Bem feito. Não façam isso. Não é o pensamento cristão. Não é assim que nós agimos, né? Então, pessoas difíceis. Reflita, será que eu não sou uma pessoa difícil? Será que eu não tenho dificuldade? Será que eu não tenho problemas também? E aí é que é a questão. Então hoje é para você refletir nesse nosso tema, né? O que é ser difícil? O que é agir com pessoas difíceis? Muito bem, gente. A nossa participação, a gente tem aqui... A Simone mandou aqui para mim, a Simone... Cristina mandou aqui para mim, né? Semana passada, gostei muito da participação da Jane, uma dupla muito em sintonia. Opa, obrigado, Simone. A gente está tentando fazer isso, viu, Simone? A gente está querendo fazer na verdade, a gente tem um ministério de aconselhamento. A Jane vai participar da nossa programação. Nós vamos ver depois em que frequência, mas toda quarta-feira não dá para ela, mas uma vez por mês ela vai participar. Nós vamos trazer temas, vamos fazer debates aqui, e nós queremos fazer uma forma bem interativa, vocês deixarem as suas opiniões aí, vamos trazer temas muito atuais para a gente poder trabalhar, tá? Falar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo feedback, pela sua mensagem, muito obrigado mesmo, tá? A gente ficou muito feliz com a participação de vocês aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Irmãos, não deixe de participar também, você que está aí com o aplicativo, no nosso WhatsApp da Rádio Missões. Você baixa o aplicativo ali, você já vai estar ali, Rádio Missões. A nossa querida Andréia Alexandrino, que é lá de Florianópolis, ela deixou aqui no WhatsApp, né? Ele falou assim: pastor, tem gente que é um verdadeiro vampiro, suga a nossa energia, nossa saúde e paz. Só Deus para dar força para aguentar essa gente. Há 2 anos convivo com uma pessoa assim, e apesar de agora eu estar na base de medicamentos, ainda assim agradeço a Deus, porque de fato percebo que muita coisa Deus já trabalhou em mim e o meu esposo através dessa pessoa difícil que está conosco. Olha que coisa maravilhosa. Olha, muito bem, obrigado, Andréia, pela sua participação. É isso aí, irmãos, percebe que a Andréia colocou aqui, a Andréia Alexandrino, ela falou que essa dificuldade, elas tinham uma pessoa difícil, mas hoje eles percebem, tanto ela como o esposo percebe que contribuiu para mudar algo nela. Então é nesse sentido. Sabe, nós não estamos aqui negando o fato de que existem pessoas difíceis.
Mas de que a gente não pode, de forma alguma, achar que aquela pessoa está ali, temos que condená-las, destruí-las, tudo. Não é fácil. Tem que pedir sabedoria de Deus mesmo. Mas pode acontecer isso, como disse aqui a nossa irmã Andréia Alexandrino, lá de Florianópolis. Muito bem, minha irmã. Obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. Nós temos também aqui outra participação, né? Quem está aqui conosco. O Paulo está aqui sempre conosco, o Paulo Galdino, que está sempre participando conosco aqui na nossa programação. Houve um atrasozinho aqui na minha mensagem no WhatsApp, mas depois eu vou falar sobre o Paulo. Tá, Paulo? Daqui a pouco... tá, apareceu aqui. Paulo, lá de Pinhais, presbítero Paulo Galdino, ele fala: afastar das pessoas difíceis não resolve o problema. Temos que nos aproximar com paciência para ouvi-las e sabedoria para falar. Isso aí, Paulo, é bem isso, né? Mas às vezes a nossa tendência, Paulo, demais irmãos, é que nós nos afastemos dessas pessoas. A gente quer distância delas, a gente quer fugir, né? A gente quer sair de perto dessas pessoas, né? Mas será que de fato é isso? Né? Será que de fato é assim que temos que agir? Será que de fato é isso que Deus quer de nós, né? Mas não é assim. A gente precisa, às vezes, pedir sabedoria, porque Paulo disse que a André Alexandrino colocou. Às vezes a gente quer sair de perto, mas a gente tem que pedir a Deus sabedoria para a gente poder lidar com a situação, lidar com esse problema, lidar com as pessoas difíceis. Porque às vezes nós também somos difíceis, né? Então essa aqui é a questão aqui, tá? Mais participação, nossos irmãos estão participando aqui conosco, vai deixando sua mensagem. Nós estamos, infelizmente, o nosso programa já está indo para o final. Como que passa? 1 hora, antes era 1 hora, né? Agora é 1h30 e passa muito rápido a nossa programação. Mas eu quero agradecer muito aí a participação de vocês, tá, meus irmãos? Muito obrigado mesmo, vocês nos alegram muito aí, como eu disse, esse feedback de vocês em nossa programação tem sido muito bom e tem sido incentivador para nós fazermos o melhor aqui para vocês. Também a Dani Oliveira está entrando aqui no nosso Instagram, tá? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco também. Ok? Queridos, é um momento de reflexão na palavra de Deus. Agora, para você, momento da reflexão da palavra. Muito bem, meus irmãos. Eu quero encerrar o programa de hoje. Primeiro, eu quero dizer que estou muito feliz da participação de vocês conosco aqui. Uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente. Mas eu quero terminar o nosso programa de hoje refletindo no que Jesus Cristo nos ensina. Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Meus irmãos, amar o próximo não é opção. Amar o próximo é lei de Deus. Amar o próximo é a lei que Deus quer. Os 2 maiores mandamentos: a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não há negociação contra isso. Deus disse que se nós amamos a Deus, consequentemente devemos amar o nosso próximo. Esse é o ponto aqui. E interessante nós vemos é que nós devemos refletir porque Deus nos amou, né? E nós temos a capacidade de amar porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Então, amar o próximo é algo que nós podemos fazer. Que nós podemos fazer porque Deus nos amou primeiro. Então, o que nós devemos entender sobre isso? Então, amar o próximo como a si mesmo, você precisa refletir. De que fato? Como? Se eu tenho que amar o outro como a mim mesmo, como eu tenho me amado? Como eu desejo ser amado? Então, o nosso próximo, ele precisa receber o amor que Deus colocou no seu coração. E Deus, de forma alguma, Ele vai dizer como deve ser, qual é o perfil dessa pessoa. Você tem que amar essas pessoas. Essas difíceis aqui, se deixa para lá. Não. Todo próximo. Jesus não disse qual seria o próximo. Todo próximo, todo qualquer próximo. O nosso semelhante devemos amar.
e amar de verdade. Amar verdadeiramente como Deus nos amou. E como nós amamos, nós dizemos que amamos a Deus, temos que amar o nosso próximo. Veja, será que eu também não sou uma pessoa difícil que precisa também ser amada? Então, a gente não pode, como eu falei, nós não podemos nos colocar como juízes e dizer, essa pessoa que é difícil, essa pessoa está condenada. Quem somos nós para isso? Ao pensar assim, nós não estamos demonstrando o amor cristão, nós não estamos demonstrando que Cristo habita no nosso ser. Então nós precisamos mudar esse pensamento. Devemos demonstrar compaixão e compreensão. Quando você lê, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, verso 7, no Sermão do Monte, Deus vai dizer que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Talvez a pessoa muito difícil, você não tem que estar convivendo na casa dela todo dia, mas uma forma de você demonstrar amor a essa pessoa é ter misericórdia, como Cristo teve misericórdia de nós. Nós temos que ter misericórdia. Você não vai retribuir o mal a ela. Você não vai desonrá-la, você não vai difamá-la, você não vai fazer com que ela se torne uma escória. Não, você não vai fazer isso, porque você vai amar, e esse amor é com misericórdia. A misericórdia que nós agimos na vida do outro é uma forma de demonstrar amor a essa pessoa. Talvez ela mereça ser, até, vamos dizer, humanamente falando, ela mereça ser condenada por você, vamos dizer assim, mas você não vai fazer isso. Por que não? Porque você vai agir com misericórdia. E misericórdia é demonstrar amor cristão. Então nós não somos juízes. Não temos que condenar ninguém. Nós temos que orar por elas. Colocar na presença de Deus. Pedir a direção de Deus para nossas decisões no que diz respeito a esse problema. Como nós vimos o relato da irmã, né? Muitas pessoas difíceis durante muito tempo, mas hoje ela percebe que Deus usou também essa pessoa. Deus pode fazer isso. Então peça sabedoria a Deus para lidar com você como pessoa difícil e com as pessoas que são difíceis à sua volta. Nós precisamos disso, né? Busque paz, se possível, quando depender de vós. Tende paz com todos os homens. Essa é a mensagem. Tende paz com todos os homens. Haja com empatia. Aliás, esse texto Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 12, né, versículo 18. Haja com empatia. Coloque-se no lugar da pessoa. O que você faria? Talvez você já pode pensar assim, mas a pessoa é desse jeito mesmo, muda. Será que essa pessoa, por ela ser tão difícil, não é um grito de socorro? Se a pessoa não está precisando que você chegue para ela e fale assim, você está precisando de ajuda, estou aqui para te ajudar. Coloque-se como um instrumento de Deus para ver se muda aquela pessoa, para transformar aquela pessoa. Seja bênção na vida dessa pessoa. Irmãos, é assim a nossa vida. Nós somos servos uns dos outros. Deus não nos chamou para ser juízes, para julgar quem é mais difícil ou não é. É claro que nós sabemos que tem, mas Deus não nos chamou para julgar ninguém. Deus nos chamou para ser bênção, para ser instrumento nas mãos do Senhor. E é isso que nós queremos. E é isso que nós vamos ser pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Deus abençoe você, querido irmão, que nos ouviu até agora, que nos viu aqui, nos assistiu pelo Instagram, aqui no meu perfil. Deus abençoe vocês, Deus abençoe muito a todos que participaram da programação de hoje. Que Deus esteja também nos iluminando para nos dar entendimento de lidar com pessoas difíceis. E analisa o seu coração. Quem sabe você também é uma pessoa difícil. O que as pessoas dizem de você? O que nós podemos dizer sobre as pessoas que estão à nossa volta? Então é preciso tomar cuidado com pessoas difíceis e principalmente comigo. A primeira pessoa difícil que eu tenho sou eu mesmo, é você mesmo. Principalmente com você. Tome cuidado com o seu coração. Talvez você é a primeira pessoa difícil que você precisa lidar. Tá bom? Vamos orar, vamos encerrar. Nossa programação já está acabando. Infelizmente, nosso tempo já foi. 1h30 passou rápido demais. Quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus eterno Pai, louvamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, grandemente, ó Deus, pela Tua presença conosco. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ó Deus, nos ajude a não sermos juízes, não julgarmos as pessoas, mas temos o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça. Sabemos que nós encontramos muitas vezes pessoas difíceis de lidar, mas também sabemos que também temos os nossos pecados. Então nos humilhe, Senhor, diante da cruz do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe para que possamos entender que nós temos que nos colocar como instrumentos em Tuas mãos para abençoar a vida dos outros. Nos ajude, Pai, nos abençoe. Abençoe todas as pessoas que participaram dessa programação essa manhã. Que todos sejam alcançados pela Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos.
Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. Obrigado pelo feedback, né, dos irmãos que estiveram conosco nas outras programações. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta aqui com temas diferentes, né, com outro tema para podermos falar. Fiquem atentos às nossas redes sociais, tanto aqui no Instagram como também no Facebook. O Facebook é o mesmo aqui, é ronaldop.mendes. Também você entra no Facebook lá, você vai ficar atento ali às programações que serão colocadas aqui. Futuramente nós teremos um outro perfil e aí nós vamos divulgar também o nosso outro perfil, Aconselhamento e Fé, no Instagram e no TikTok. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. A Rádio Missões e PCB apresentou o programa Aconselhamento e Fé. Apresentação: Reverendo Ronaldo Mendes.